Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, comendador, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre dúvidas cruéis, praticamente crises existenciais aos quais todos nós estamos sujeitos. Por exemplo, a grande dúvida cruel de hoje é a questão: o Brasil é um país da incoerência porque não tem governo, ou não tem governo porque é um país da incoerência? E outra dúvida correlata, digamos assim: não existe formação de mão de obra, sobretudo técnica, porque as escolas não divulgam as vagas, embora sobrem vagas, ou as escolas não divulgam as vagas porque não há procura. Enfim, são coisas absurdas desse tipo que eu poderia passar 12 horas seguidas fazendo citações. Lógico que com algumas pausas, porque eu ia ter que puxar pela memória muita coisa, porque é muita coisa mesmo. Seguramente são centenas, talvez milhares de dúvidas cruéis que nós temos no dia a dia, no nosso cotidiano, num país da incoerência. O Brasil padece por ser um país eternamente em desenvolvimento. Já foi a 7ª economia do mundo, hoje é a 13ª, com sucessivos governos desastrosos nos últimos 20 anos. Então, muitas empresas até fecham as portas ou deixam de abrir novas unidades por falta de mão de obra qualificada. Por outro lado, vejam a incoerência: sobram vagas de ensino médio profissionalizante até ensino superior em universidades públicas. Ainda ontem eu vi uma matéria na Rede Paranaense de Televisão, que é uma afiliada da Rede Globo de televisão aqui no Paraná, e eles estavam mostrando justamente uma crise que o Oeste Paranaense está vivendo, sobretudo Foz do Iguaçu, que é uma cidade turística mundialmente conhecida aqui no Paraná por abrigar as cataratas do Iguaçu, que é uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Então, os hotéis estão carentes de mão de obra qualificada. Enquanto isso, na universidade, na UniOeste, lá também, está sobrando vaga, 46 vagas no curso de turismo, e esse curso é gratuito, não há interessados. Aí eu não sei se não houve divulgação das vagas ou se não há realmente interesse, mas os hotéis de lá estão precisando de gente qualificada, principalmente gente que tenha formação em curso superior de turismo. E essa história se repete o Brasil afora, sobretudo nas cidades de porte médio, grande e nas metrópoles e nas capitais. Isso acontece aqui em Curitiba, acontece em Londrina, acontece em Maringá, em São Paulo, Rio. Eu já gravei um vídeo no começo do ano, final do ano passado, sobre exatamente 5.500 vagas de curso de nível técnico, de profissionais que estavam sendo ofertadas há alguns anos no Rio de Janeiro e simplesmente não tinha gente qualificada. Mas vejam bem, traficante tem de sobra lá. Molecada irresponsável, bandidos para fazer arrastão nas praias e roubar os turistas brasileiros e os estrangeiros, tem de sobra. A gente vê assim, parece um formigueiro, parece uma nuvem de gafanhoto quando a gente vê as reportagens. Mas também tem milhões de pessoas fazendo cadastro no CRAS para receber esmola do governo. Então é tanta incoerência. Sobra vaga nas escolas públicas, sobra bandido em tudo quanto é lugar,
no morro, no pé do morro, em tudo quanto é cidade. Falta trabalhador qualificado nas empresas, de prestação de serviço, nas indústrias, no comércio. Enfim, isso é característica de um país sem governo, ou de um país da incoerência. Enfim, é uma sucessão de absurdos inaceitáveis que eu não vejo isso em países do primeiro mundo. Por quê? Porque lá, por pior que seja o governo, é 100 vezes melhor do que os últimos que nós tivemos. É simples assim. E o povo insiste em ficar nas pesquisas que a gente está vendo todo dia, tá até sacal, como diz o meu irmão, tá um porre, ficar vendo Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo. Ora, eu já disse, esses dois são farinha do mesmo saco. Já mostraram para que vieram, para nada. Quer dizer, vieram para outras coisas, mas que essas outras coisas, quem diz é a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal. As coisas que eles fizeram e estão fazendo enquanto ocupam um cargo público, enquanto ocuparam e ocupam um cargo público. Então, é lógico que quem... Se o cara é despreparado, não fez um curso de formação superior, de administração de empresas, de economia, direito, ou qualquer outro, não tem registro no conselho profissional, é óbvio que ele não tem preparo para coisa alguma de nível superior. E para administrar um país, minha gente, é preciso nível superior, aliás, muito além do que isso. É preciso pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doctor. O cara tem que ser uma sumidade em gestão administrativa, gestão pública. Senão não serve, só faz lambança e só fala asneira. É isso que a gente vê quando os caras estão na zona de conforto depois de eleitos. Porque agora em campanha eles são orientados pelos marqueteiros para falar bonitinho, falar sereno, para enganar o povo, para iludir. Isso vale para os outros aspirantes que já foram prefeito lá do Ceará, governador do Ceará, um tal de Ciro, que já está na 4ª, 5ª geração na política, lá no estado, que ocupa a 22ª posição no índice de desenvolvimento, o IDH, ou seja, dos estados mais pobres do país, o Ceará. E o cara que não fez nada que presta lá, se acha, está fazendo um discursinho bonitinho que vai resolver os problemas do Brasil. É lógico que não. É óbvio que não. Se ele tivesse competência, preparo e vontade política e amor à profissão, ele teria feito um excelente trabalho lá, enquanto prefeito de Fortaleza, enquanto governador do Ceará, enquanto senador, enquanto deputado, mas não fez, porque não tem qualificação. O cara desses três é o único que tem formação superior. Ele é formado em Direito, não sei se ele tem registro na OAB, acredito que não. Mas também não serve para ser presidente. Aliás, ele já foi da turma do Lula durante muito tempo. Ele foi do PT durante muito tempo. Se não me falha a memória, foi até ministro do Lula, ou da Dilma, não sei. Enfim. Então, é incoerente nós temos 12 candidatos a presidente. Lógico que tem uns e outros, que estão fazendo discurso de estatizar as empresas, enfim, aquele discursinho de 1917, da Revolução Comunista, e que a Cuba aplicou, a Venezuela aplicou, a Coreia do Norte aplicou. Vejam só o que aconteceu com a Venezuela depois que estatizaram as empresas. Miséria absoluta. Miséria absoluta. Está todo mundo lá, tirando o governo, o resto do povo, está todo mundo abaixo da linha da pobreza.
Tá todo mundo fugindo para o Brasil, para Bolívia, para tudo quanto é lugar, para o mar, se jogando no precipício, mas não quer mais ficar na Venezuela, para os Estados Unidos, enfim. Agora, tem umas candidatas aí desinformadas, são totalmente desinformadas, que estão falando que vão estatizar a empresa. Pelo amor do Santo Cristo, veja a história de todo país que estatizou, sucumbiu. A Venezuela está aí para provar isso. Enfim, o que você pode dizer numa situação dessa? Então, mas descarta esses comunistas de Araque aí, que não sabe o que está falando, só fala boçalidade, só fala asneira. Vamos focar aí nos 4, 5 com maior visibilidade, mais predisposição. Como eu já disse no vídeo intitulado "O que os três patetas estão tramando", leia-se Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. O que esses caras estão tramando é continuar a se dar bem, o povo que se lasque, o povo que se ferre. É isso. Porque eles não vão resolver nenhum desses problemas de incoerência, pelos motivos já exaustivamente citados aqui. Incompetência, despreparo, falta de amor à profissão, falta de qualificação, falta de vontade política, idoneidade... Desculpa, até me engasgo com esse troço. Idoneidade a ser verificada pelo Ministério Público, Polícia Federal e a Justiça, o Judiciário, de uma maneira geral. Então, é isso que esses caras são. Suspeitos até prova em contrário. Suspeitos de depois de eleitos, não fazerem um bom trabalho, nem como presidente, nem como governador, nem como prefeito. Infelizmente, é isso, tá bom? Vou tossir de novo, desculpa. Eu seca a garganta quando eu começo a falar e daí eu sou obrigado a tossir. Me perdoem pela interrupção desastrosa. Mas mais desastroso, bilhões de vezes mais desastrosas que uma tosse durante um vídeo, é um governo incompetente, um presidente incompetente, desgraçando a vida de 212 milhões de pessoas. É isso. Se vocês gostaram, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, por favor, que é de interesse nacional. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. E apesar da minha aparência, apesar das minhas tosses e enfim, do meu descontentamento, eu sou um cara chato mesmo, mas eu sou legal. Aliás, uma coisa que eu sempre repeti, assim, falando sobre chatos, no sentido amplo da palavra. Se não fossem os chatos, a humanidade ainda estaria vivendo nas cavernas. Aí, de repente, um chato falou: não quero mais ficar aqui com esse cheiro de mofo e com o morcego fazendo cocô na minha cabeça. Eu vou sair lá fora e vou construir uma casa para eu morar. Foi mais ou menos assim. E aí começou o processo de evolução. Eu não estava lá, mas imagino que tenha sido assim, tá bom? Um grande abraço e tchau!